Os jogos de azar explodiram nos últimos tempos. Milhares de pessoas entram nessas brincadeiras e se endividam. E as consequências são drásticas. Esse é o assunto que a gente vai conferir agora no CJC News Reportagem. Olá, muito boa noite. Começando mais um CJC News Reportagem, hoje sobre o nosso assunto de jogos de azar. É incrível como a quantidade desses jogos tem surpreendido. Cada dia que passa, a gente vê uma nova plataforma sendo anunciada. Agora, o mercado de jogos de azar tem crescido de forma acelerada no Brasil também, impulsionado pelo fácil acesso a apostas esportivas, cassinos online e até loterias via internet. Veja só. Segundo dados do Banco Central, nos primeiros 8 meses de 2024, os brasileiros movimentaram cerca de 20 bilhões de reais por mês em apostas online. A popularização desse mercado tem atraído um grande número de jogadores. Aproximadamente 24 milhões de pessoas realizaram pelo menos uma aposta online no período analisado, utilizando principalmente o Pix como meio de pagamento. Os jovens entre 20 e 30 anos são o principal público, mas a prática se espalha por diferentes faixas etárias. Além disso, o valor gasto mensalmente varia conforme a idade dos apostadores. Enquanto os mais jovens investem em média R$ 100 por mês, apostadores mais velhos chegam a ultrapassar R$ 3.000 mensais. Especialistas alertam para os riscos do vício em jogos de azar e a necessidade de medidas para garantir maior segurança e transparência no segmento. Pois é, a situação tem ficado tão séria, pessoal, que as empresas de varejo e serviços andam preocupadas com os efeitos nas próprias atividades, uma vez que há pedaços do orçamento doméstico migrando do consumo para as apostas. O presidente da Federação Brasileira de Bancos fez um pronunciamento e defendeu que o governo antecipe a proibição do uso de cartões de crédito no pagamento de apostas esportivas. O dirigente está preocupado com a quantidade, o volume de apostas que ele poderá comprometer a renda das famílias, impactar o endividamento, elevar a inadimplência e, consequentemente, as taxas de juros. Olha, no momento em que a família acaba se endividando, é sempre uma busca incansável por mais renda. Por quê? Precisa sobreviver. E aí vem as oportunidades e esses sites oportunistas, eu chamo de oportunistas porque eles aproveitam também essa escassez de condição para oferecer uma rentabilidade, um lucro, um ganho miraculoso. E muitas pessoas acabam caindo. Não estou tirando a responsabilidade das pessoas e jogando em cima das plataformas, não. Até porque as plataformas fazem o serviço delas, anunciar aquilo tudo, enfim. Cabe ao cidadão perceber que ninguém fica milionário de uma hora para outra. Ninguém ganha muito dinheiro sem esforço. Tá certo, você tem muito esforço, você trabalha desde os 12 anos de idade, até agora não conseguiu juntar o seu primeiro milhão. Nem os seus 100 mil você conseguiu juntar, na verdade você não conseguiu juntar nada, tudo que você ganha você acaba tendo que pagar conta e sobreviver, você e sua família. E aí você pensa, mas o trabalho não vai me enriquecer. E você acha que esses jogos de azar na internet vão enriquecer você? Você acha mesmo que basta jogar que você vai conseguir essa rentabilidade? Lembre-se que milhares de pessoas estão jogando. E aí, já pensou se todas se tornam milionárias? O próprio aplicativo, ou site, ou plataforma não suportaria. Não tem dinheiro para todo mundo ficar milionário. Então, tudo é uma jogada. É uma questão importante de você avaliar onde você está colocando a sua expectativa. Vamos para a nossa nuvem de palavras. Joga aqui. Tá aí. Apostas
palavra certeira no meio, né? Mas tem algumas palavras em volta que eu quero ver com você, ó. Família, dependência é um problema, porque a pessoa ganha o dinheiro e ela já tem a expectativa de ganhar de novo. E aí ela fica dependente daquilo, porque ela perde, aí quer ganhar, quer recuperar, e ganha um pouquinho, aí perde, recupera, enfim, fica nessa por meses, enquanto tem dinheiro, né? Dívidas, muitos estão endividados por conta dos jogos de azar, dessas brincadeirinhas. Vício, impactos, regulação, isso é uma necessidade que muitos estão clamando, tá? Medidas, juventude, muitos estão se atrelando, ainda muito jovens, mas como a gente viu na reportagem, os jovens têm uma quantidade, um valor menor do que as pessoas mais velhas, tá? Dinheiro, economia, diversão e saúde mental. Bastante coisa para a gente ver hoje no programa, né? Agora, olha só, a dependência, vamos falar de saúde mental? A dependência em apostas online é um problema crescente e tem preocupado especialistas em saúde mental. Esse é o tipo de vício que pode trazer consequências negativas. Sabe como o quê? Prejuízos nas relações interpessoais, familiares, profissionais e até nas atividades acadêmicas. Vamos acompanhar. Os jogos são projetados para serem altamente envolventes. A possibilidade de ganho financeiro é um fator motivador. Quando alguém ganha, um sistema de recompensa no cérebro é acionado, liberando dopamina, um neurotransmissor que propicia a sensação de prazer. A pessoa tende a repetir o comportamento, apostando novamente, sem se dar conta que isso é uma estratégia de recompensa do jogo, que pode levar ao vício. As consequências financeiras são os primeiros prejuízos a serem notados, mas muitas vezes minimizados pelo jogador, pois há sempre a ilusão de que na próxima aposta será possível recuperar o dinheiro perdido. Isso leva a gastar mais do que pode, acumulando dívidas significativas. Um homem que não quis se identificar, morador de Goiás, chegou a vender seus bens como casa, carro e loja para continuar a apostar. Ao todo foram mais de R$700 mil em apostas online e, além de tudo isso, acabou perdendo também o seu casamento. Reconhecer a dependência é o primeiro passo, mas nem sempre é fácil, pois o jogador tende a justificar o comportamento com apenas um passatempo e a acreditar que tem controle sobre o uso. Entretanto, o problema não está apenas na palma das mãos. Por isso, o apoio de pessoas próximas e um tratamento especializado são fundamentais para ajudar os jogadores a superar a dependência. Levando em consideração que todo esse vício pode levar homens e mulheres a problemas emocionais como ansiedade, baixa autoestima e depressão. Olha, gente, muitos estão se viciando. E esse é um ponto importante a gente tratar. Veja só, percebeu que na reportagem falou que a reação no cérebro de quando a pessoa ganha, ela sente tanto prazer porque libera uma quantidade grande de dopamina, que é o neurotransmissor dessa euforia, dessa alegria toda. E essa dopamina é a mesma que o cérebro libera quando uma pessoa usa drogas. Quando uma pessoa conquista alguma coisa. É um grau de satisfação, de alegria, de euforia compatível com drogas. Ah, então para ter isso tem que usar... Não, na verdade, ter dopamina, existem várias outras formas. A questão é que é o hormônio do prazer. Sinto prazer é porque tem dopamina na minha cabeça. A comida, quando eu como, o meu cérebro produz e libera dopamina para transmitir para todo o meu circuito neural que estou sentindo prazer com aquela comida. Aquela comida me dá essa sensação. Então, comida, que é o comer compulsivamente, vício em drogas e jogos de azar, tem a mesma relação desse processo. Por isso vicia. Quantas pessoas começam a comer um pouquinho, um docinho e tudo mais e daqui a pouco não conseguem parar de comer? Comem compulsivamente. Quantos usam a droga porque algum amigo ofereceu, amigo entre aspas, né, que amigo não oferece isso, mas ofereceu, usou, gostou, usou de novo, gostou e aí não consegue mais parar? O jogo de azar é a mesma coisa. É só ali, ó, no aplicativo, é uma brincadeira.
E da mesma forma que quem come compulsivamente tem uma desculpa, é porque eu estou triste, porque eu estou feliz, porque a gente vai sair, né? Eu tenho que comer para poder comemorar, porque eu estou meio desanimado, só comendo para eu me sentir melhor. Sempre tem uma desculpa. As drogas também sempre tem uma desculpa. Porque meu amigo ofereceu, porque tem um problema em casa, porque eu quero esquecer os problemas, por causa disso, porque eu estou comemorando aqui com os amigos. Sempre tem um motivo. E o jogar também. Porque eu perdi dinheiro, porque eu preciso de uma grana, porque eu estou aqui para me distrair. Percebe que sempre tem uma desculpa. E essas desculpas é sempre em cima do outro, nunca em cima de si mesmo, porque é difícil reconhecer que tem um vício. É difícil reconhecer que precisa de ajuda, que não consegue. Da mesma forma que uma pessoa, um usuário de drogas, acha que vai poder parar de usar drogas a qualquer momento e nunca consegue parar sozinho, o viciado em jogo também. E aí ele precisa reconhecer que tem essa necessidade, que tem esse vício e procurar ajuda. O triste, como a gente viu na reportagem, é que muitos não têm nem mais condições de pagar a ajuda, porque perdeu tudo o que tinha para o próprio jogo. Agora, a juventude tem se envolvido com esses jogos, na expectativa de ganhar dinheiro fácil, rápido e muito. A popularização das apostas esportivas e cassinos online tem levado cada vez mais jovens e adolescentes a entrarem no universo dos jogos de azar, com promessas de dinheiro fácil e ganhos rápidos. Muitos são atraídos por influenciadores digitais e youtubers que promovem plataformas de apostas ignorando os riscos envolvidos. Dados recentes mostram que 40% dos apostadores brasileiros têm entre 18 e 29 anos. Um número preocupante que reflete a influência das apostas sobre a juventude. Sem oportunidades de trabalho e com a taxa de desocupação para pessoas de 18 a 24 anos chegando a 14%, segundo o IBGE, muitos veem no jogo uma alternativa para ganhar dinheiro. No entanto, essa busca por lucro rápido pode levar a perdas financeiras, endividamento precoce e impacto no desempenho escolar. Para os menores de idade, os perigos são ainda maiores. A falta de maturidade para lidar com as perdas financeiras, o estímulo ao comportamento compulsivo e a exposição a conteúdo inadequado tornam as apostas uma ameaça ao desenvolvimento saudável dos adolescentes. Além disso, a prática pode estimular comportamentos de risco, como o uso do dinheiro de familiares sem autorização e até, pessoal, envolvimento em crimes para sustentar o vício. Os pais responsáveis precisam estar atentos aos sinais de alerta, como tempo excessivo na internet, mudanças de humor, uma hora está feliz, outra hora está muito triste, do nada fica feliz de novo. Isso não é normal. Queda no rendimento escolar e pedidos frequentes de dinheiro. Pai, mãe responsável, fique muito atento. A juventude, jovens, mas já tem 18 anos, não quer dizer que tenha maturidade para lidar com as perdas de dinheiro. Vamos pensar numa coisa. O camarada tem um dinheiro, ele consegue um dinheiro, ganha um dinheiro aí de R$300. Ele vai lá e aposta, porque alguém da internet, olha como é que é a falta de maturidade, não só de adolescente, tem muito adulto também, cabeça vazia, que vai na onda desses influenciadores falando dessas apostas. Aí é o seguinte, tá lá o camarada falando que vai, aposta, que você vai ganhar, vai dobrar o seu dinheiro. Aí o camarada ouve isso, 18 anos, já é maior de idade, já pode ser culpado de qualquer coisa que fez, mas a cabeça ainda não amadureceu para isso. Aí ele pega os R$300 e aposta. Ganha mais 300, fica com 600. Que isso é uma estratégia do jogo. Aí sabe o que ele faz? Beleza, tinha 300, agora eu tenho 600, vou jogar 600 e ganhar 1.200. É a lógica pura, a matemática simples. Ele vai e aposta R$600. Perde. Ele perdeu os 300 e os 300 que ele ganhou. Você acha que ele vai se dar por vencido? Ainda mais jovens e adolescentes que precisam provar que sempre estão com a razão.
E se alguém perguntar do dinheiro, ele vai falar o quê? Ah, perdi no jogo. Ele não vai aceitar isso tão fácil, até porque tem a síndrome do Superman, que é invencível, imbalável, imbatível. Ele consegue o dinheiro e volta a apostar, e perde. E consegue mais dinheiro e perde. E ele vai nessa perda constante, até ele não tem mais o que fazer. Aí ele começa a pegar dinheiro escondido. Faz transferência, faz Pix ali, ele tem a senha do celular, do pai, da mãe, do responsável, do irmão, que ganha um dinheirinho, que trabalha. Ele não vai dar mole, porque ele não vai aceitar perder os primeiros R$300 dele. Aí tem uma hora que ele ganha um pouquinho, e aí ele fica confiante e continua jogando. E assim vai, dia após dia. Isso gera uma dependência mental, uma atrofia cognitiva, porque para ele é só isso. Ele não consegue pensar em outras estratégias para conseguir ganhar um dinheiro justo, honesto. Faz com que ele sempre, ao ouvir um influenciador ou um youtuber desse, e geralmente são youtubers extremamente famosos, falando coisas que ele fala assim, caramba, é isso que eu quero, eu vou fazer isso, essa é a estratégia. Aí começa a assistir videozinho para aprender a jogar esses jogos. Meu irmão, você só está perdendo tempo e vai perder mais dinheiro. Vamos seguir aqui, gente. Tem muita coisa para a gente falar sobre jogos de azar que tem acabado com famílias. Olha só, a nossa equipe foi às ruas para perguntar às pessoas se elas conhecem alguém que teve problemas com jogos de azar. Ficou curioso? O que as pessoas estão respondendo sobre isso? Vamos ver. A senhora conhece alguém que teve problemas por jogar e perder muito dinheiro? Conheço. Eu. A senhora, o que aconteceu? Joguei e me enganaram. Falaram que eu iria ganhar e não ganhei nada. Estou esperando até hoje. Conheço. E como é que foi? Ah, eu não sei. Eu sei que ele jogava muito assim, negócio de dinheiro, né? Nem dinheiro. Jogava muito. Hoje em dia, acho que ele se controlou, mas ele já perdeu muito dinheiro. Perder muito dinheiro. Gente, é difícil conseguir um pouco de dinheiro. Agora, perder, a gente perde com facilidade. Você acompanhou aí, né? A primeira participante falou, conheço, eu. Assume que perdeu o dinheiro. Possivelmente o dinheiro que perdeu, eu não vi ali um resquício se ela continua jogando. Não sei. Mas que depois que você perde dinheiro e você, né, cai a consciência, você fala assim, não, peraí. Isso aí não tá bom. Trabalhei o mês inteiro, como na reportagem que a gente viu, o camarada vendeu a casa. Um prejuízo de cerca de R$70 mil. A casa que ele morava, ele perdeu. Perdeu o carro. E sabe o que a família faz, o que a esposa e os filhos fazem? Eles não aguentam. Eles vão embora. É séria essa situação, não é? E olha, pessoal, presentes na televisão, nos estádios e nas redes sociais e até em anúncios na internet. Você já reparou que você vê essas divulgações dessas bets da vida? As casas de apostas online se tornaram parte do cotidiano dos brasileiros, com campanhas agressivas e promessas de dinheiro fácil. Essas empresas investem fortemente no mercado publicitário para atrair cada vez mais apostadores. Um levantamento da consultoria Cantar Ibope revelou que somente em janeiro o setor injetou mais de R$2 bilhões em publicidade no Brasil. R$2 bilhões só em propaganda. O futebol é um dos principais alvos dessas plataformas. Praticantes de todos os times das principais divisões do país possuem patrocínio de empresas de apostas, seja em camisas, placas nos estádios ou campanhas com jogadores e até ex-atletas. Na televisão e nas redes sociais, influenciadores e celebridades incentivam o público a se cadastrar e apostar, muitas vezes destacando prêmios milionários, bônus e facilidade para começar no jogo. Especialistas alertam que o modelo de divulgação das casas de apostas pode mascarar os riscos do jogo compulsivo.
os impactos desse fenômeno já começam a ser sentidos na saúde pública. Você sabia que entre 2022 e 2023, o número de atendimentos relacionados a transtorno do jogo patológico no SUS aumentou 53%, segundo dados do Ministério da Saúde? Os especialistas defendem medidas como limitação de propagandas em horários acessíveis a crianças e adolescentes, alertas sobre riscos do vício e maior controle sobre a atuação das plataformas. Olha, essas dicas dos especialistas são excelentes, mas de todas, eu destaco essa da regulação das propagandas, mas isso pode ser controlado na televisão. Na internet, tem que haver alguma maneira daquela propaganda não chegar para todos os perfis. Eu acho engraçado uma coisa. Se você tem uma conta no Instagram, por exemplo, você tem um serviço, você faz o serviço de lavagem de sofá, limpeza de sofá, de estofados. Aí você fala, vou divulgar na internet, divulga lá no Instagram e manda. Se você não patrocinar aquela postagem, ninguém vê. Já reparou? Aí você vai e patrocina, coloca lá R$100 e começa a patrocinar. Começa a divulgar para um monte de gente. O retorno não é tão assim. Aí essas propagandas de apostas chegam no seu e-mail, chegam na sua conta de Instagram, mesmo você nunca tendo pesquisado, falado, ouvido, nada, mas chegam para você. A publicação deles chega a tudo quanto é gente. Certamente eles estão injetando muito dinheiro. Foram R$2 bilhões só em propaganda aqui no Brasil. Isso é para todo mundo ver, todo mundo ouvir. Agora, qual é a resposta que a gente dá como Ministério da Saúde, como profissionais da saúde, para que isso seja alertado? Há risco de vício. Eu não diria nem risco. Há confirmação de risco. Há confirmação de vício, na verdade. Se começar a jogar, vai se viciar. Quem não se vicia no ganho, gente? Você... vou dar um exemplo bem distante, mas tem muito a ver. Você nunca gostou de exercício físico, nunca gostou de dieta, de academia. Aí você passa por uma situação na sua saúde que você precisa começar a fazer exercício. Aí você começa a caminhar. Aos poucos, os seus hábitos alimentares vão mudando. E aí você começa a caminhar mais rápido. O seu corpo começa a pedir para você dar umas corridinhas. Daqui a pouco você está fazendo corrida de rua. Daqui a um tempo está na academia. Daqui a um tempo, domingo, você está saindo de madrugada para poder correr aí meia maratona, 21 quilômetros. Por quê? Porque você se habituou ao ganho, ao benefício que o exercício físico dá para a sua saúde. Além de você se ver de forma diferente no espelho, com mais estética, você acaba tendo uma maior resistência, consegue trabalhar melhor e isso vicia. Bom seria se todos os vícios fossem de coisas boas. Mas a gente acaba se viciando em tudo que é muito bom, principalmente quando é fácil. Só que esses jogos de azar não traz dinheiro fácil. Por conta disso, a gente depende e precisa de uma regulação para que isso funcione. Precisam ter regras. E o governo sancionou uma lei que regulamenta as apostas online no Brasil. A regulamentação traz uma série de regras para que as empresas possam operar no país e estipula pagamento de impostos. Acompanhe.
Desde 2018, as apostas de cotas fixas são autorizadas no Brasil, mas a maioria desses sites de apostas hoje está hospedada em outros países e oferece serviços aos brasileiros pela internet. Com a regulação, que começou em janeiro de 2025, elas terão que estar hospedadas no Brasil, o que vai facilitar a fiscalização de acordo com o governo. A intenção é que o governo tenha total controle de quem são os apostadores, quais são os meios de pagamento que estão sendo usados. Novas regras também serão monitoradas pelo Ministério da Fazenda. Serão normas de proteção ao apostador, devido ao volume financeiro de que está sendo gasto nas casas de apostas. O Ministério da Saúde pretende ampliar ações de assistência para pessoas com vício em apostas, em resposta ao crescimento do consumo das chamadas bets de jogos conhecidos como tigrinho. O Sistema Único de Saúde, o SUS, já oferece atendimento para pessoas viciadas em jogos. Esse cuidado é realizado principalmente por meio da rede de atenção psicossocial, como o CAPS. Bom, a regulamentação é fundamental. A gente viu aí que até 2018 as apostas aconteciam e tudo mais, porém, a partir de 2018 teve umas regras. E aí, os sites de apostas migraram para outros países e se registraram lá. Como a internet é mundial, conseguia acessar o site independente de onde estivesse. E aí não pagava imposto. Mas a partir de 2025, há uma obrigatoriedade do site estar locado aqui no Brasil. O site, o sítio virtual, precisa ser aqui. E aí vai ser mais fácil de controlar, até para o pagamento de impostos. Já que estão gastando dinheiro assim, então paga imposto. E aí, a outra vertente dessa matéria me chamou muita atenção, que é a decisão do Ministério da Saúde investir dinheiro no tratamento de pessoas viciadas em jogos. Gente, vamos lá. Eu consigo retirar o X do Brasil com a decisão do ministro Alexandre de Moraes na questão com o Elon Musk. Conseguiu tirar o X do Brasil. Eu vou cobrar que as empresas coloquem um site aqui no Brasil para eu cobrar impostos. Para eu pegar o dinheiro desse imposto e pagar a saúde dos que se viciaram nesses jogos. Gente, que ida e vinda é essa desordenada? Não basta ter a mesma ordem para acabar com esses jogos na internet? Já que o dinheiro que vai ser arrecadado vai ter que ser gasto na saúde. E outra coisa, o que garante que esse dinheiro arrecadado vai ser para tratar dos que viciaram e que pagaram esse imposto? Os CAPs, as instituições não estão tendo estrutura para dar conta de tanta gente com saúde mental abalada? Aí vai vir mais um grupo de pessoas que não terá esse investimento real compatível com o número de pessoas viciadas, porque não é só o que é viciado em jogo. Vai tratar o adolescente que ficou sem pai porque pegou dinheiro e se endividou e fugiu? Vai ter condições de dar suporte para a mãe, para a esposa desse viciado? Vai ter condições de dar suporte para a empresa que esse viciado trabalha, que ele está caindo no rendimento? Não é só dar dinheiro no CAPS para poder tratar de forma biopsicossocial para ele, não. Não seria mais fácil acabar com o problema com uma ordem da justiça, já que acabou com o X e pode acabar com qualquer outra rede social, caso não siga as regras do Brasil? Então, por que não acaba com isso? É colher aqui para pagar aqui, só que não vai pagar aqui, vai dar prejuízo, vai complicar tudo. É o jeito brasileiro de fazer as coisas? Vamos seguir. Olha, os beneficiários do Bolsa Família chegaram a transferir cerca de 3 bilhões de reais às empresas de apostas, conhecidas como bets, por meio, sabe do quê? Do Pix. Os dados dizem respeito a apostas feitas em 36 empresas e descarta os pagamentos feitos com cartão de crédito e débito. Um levantamento mostrou que o Brasil teve um aumento de sabe de quantos por cento? 500% no setor de apostas esportivas, chegando a movimentar
1% do produto interno bruto, o PIB do país. Esse crescimento das casas de apostas online impacta diretamente no consumo e na renda das famílias brasileiras. O Banco Central, por exemplo, ele estima que cerca de 24 milhões de pessoas físicas participem de jogos de azar, realizando ao menos uma transferência via Pix para essas empresas durante o período analisado. Em relação ao perfil dos apostadores, a maioria tem entre 20 e 30 anos, não são nenhum leigos no assunto. E o valor médio mensal das transferências aumentam conforme a idade, hein? Para os mais jovens, o valor gira em torno de R$ 100 por mês, enquanto para os mais velhos pode ultrapassar a marca dos R$ 3.000 por mês. Gente, a necessidade de uma intervenção é muito maior do que essa que estão fazendo, de exigindo com que os sites sejam registrados aqui para ter mais cobrança de impostos. Se quer cobrança de imposto para aumentar a arrecadação e conseguir pagar as contas e o governo não fechar o ano de 2025 no vermelho, é uma coisa. Agora, se for para ajudar a sociedade a não perder o pouco ou quase nada que tem, é outra. Não tem condições de ficar nessa expectativa que cada um dá conta de si. Sabe por quê? Qual é a grande missão do Exército Brasileiro, Marinha e Aeronáutica, das Forças Armadas? Não é cuidar das nossas fronteiras? Eles não podem deixar entrar drogas, armas, nem sair, não é? E por que a gente tem regulação legal para ter jogos que viciam e destroem a sociedade brasileira? Qual a diferença? Curioso isso. Vamos seguir aqui, gente. Olha só, com o crescimento das apostas, é essencial reconhecer os sinais de vício em jogos de azar. Os especialistas alertam que a prática deixa de ser apenas uma forma de entretenimento quando começa a gerar prejuízos financeiros, problemas familiares e impacto na saúde mental. Vamos entender. Entre os principais sinais de alerta estão a dificuldade em controlar o tempo e o dinheiro gasto com apostas, o sentimento de ansiedade ou irritação ao tentar parar, o uso de recursos essenciais para continuar jogando e o impacto negativo do trabalho e nas relações pessoais. Outro indício preocupante é a busca por recuperar perdas, o que leva a apostas ainda maiores e mais frequentes. O transtorno do jogo compulsivo é reconhecido como um problema de saúde e pode ser tratado. O primeiro passo é admitir a necessidade de ajuda e buscar orientação profissional. Terapias comportamentais, como a terapia cognitivo-comportamental, têm se mostrado eficazes para mudar padrões de pensamento e comportamento relacionados ao jogo. Em alguns casos, medicamentos podem ser indicados para controlar impulsos e reduzir a ansiedade. No Brasil, é possível procurar apoio em grupos como os Jogadores Anônimos, que oferecem suporte gratuito para pessoas que enfrentam dificuldades com o vício em jogos. Além disso, centros de saúde mental e clínicas especializadas também prestam atendimento psicológico e psiquiátrico para tratar a compulsão. A compulsão é coisa séria e a prevenção é ainda mais fundamental. Os especialistas recomendam definir limites de tempo e dinheiro, evitar apostas como forma de compensar perdas e estar atento ao impacto emocional do jogo. Para aqueles que sentem dificuldades em controlar o hábito, procurar ajuda profissional o quanto antes pode fazer toda a diferença na recuperação. Gente, a grande dificuldade de todo viciado é aceitar que é um viciado. Porque o viciado é sempre o outro. Ah, meu vizinho é um viciado em drogas. Ah, mas você não fuma? Ah, mas eu tenho um controle. É sempre assim. Ah, fulano perdeu o dinheiro todo no jogo. Mas você não joga? Ah, mas eu tenho o pé no chão, né? Oh, eu vou dar mole. É sempre assim. Sempre tem o outro como o problema. Nunca está na pessoa. Então, reconhecer isso é difícil, porque existe o ego, existe a vergonha de assumir ser viciado, existe a culpa que carrega quando perde muita coisa. É um conjunto de emoções que a pessoa vai preferir dizer que não, eu não sou. Ela tenta mentir para ela mesma. Às vezes consegue se enganar, só não engana os outros.
Então, se você precisa, se você reconhece, mas tem vergonha, procure a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psicoterapeuta formado em psicologia. Pode te ajudar, e aí você vai lá e procura, vai lá nas sessões, nas consultas com eles, busca isso. Quando você perceber que o seu dinheiro está sendo perdido, a sua família está perdida, você já não tem mais interação social com os seus filhos, com nada, seu trabalho está sendo prejudicado porque sua cabeça só funciona em volta desses jogos, procura ajuda o quanto antes, para que você não tenha que, lá na frente, ter que ajuda psicológica e ajuda material porque você perdeu tudo. A gente tem mais um Povo Fala, que as nossas equipes foram às ruas para buscar. E olha só, a gente quer saber o seguinte. Quando a nossa equipe foi para as ruas, ela perguntou se as apostas podem ser um risco para quem não sabe parar. Tem gente que não tem limite. Será que as pessoas acham que isso pode acontecer no jogo também? Confere aí. A senhora acredita que as apostas podem ser um risco para quem não sabe parar? E se sim, por quê? Porque a pessoa vai gastando por conta, achando que vai ganhar e vai ficando sempre na pior. Acredito. Por quê? Porque se você não se dominar, o vício te domina. Tudo que é jogo se torna um vício. Porque não se, é um vício, né? Todo jogo é um vício. Quando você joga por vício, é ruim de parar. Então a melhor coisa é não jogar, não começar. Porque qualquer jogo já está dizendo é vício. Hoje em dia, né, a gente aposta, é muito perigoso, né? Que a gente fica sem limite de parar, vira um vício. E isso está dando a saúde mental, a dívida e tudo. Eu aconselho ninguém iniciar nunca um vício, né? E a gente procurar sempre se afastar de qualquer vício. Tudo que é demais na vida traz dano à saúde, tanto da alimentação, como jogo, como tudo na vida. Tudo a mais, a gente não deve se envolver nada demais. Tá aí, tudo que excede o limite. A gente sempre está preparado, não, drogas vicia, não vou nem começar. A bebida alcoólica, não vou nem começar. E o jogo parece entretenimento, brincadeira, ninguém está vendo, está no seu celular. É melhor nem começar. Esse foi o nosso propósito hoje aqui, te mostrar as consequências desses jogos de azar.